Eu aprendi de Cristo, claro que sim, os apóstolos são dignos de confiança, porque quem passou o Cristo no fundamento foi Jesus, o Senhor da glória. Agora analise bem, não, Deus me falou que é desta maneira, só que a Bíblia diz que é de outra maneira. Aí as pessoas simples demais, porque a simplicidade, ela não pode, irmãos e irmãs, ser um ministério isolado, elas têm que estar conectadas com a prudência. Simples é pessoas que têm livre acesso para qualquer classe de pessoas. Pessoas que não fazem acepção, pessoas simples. Agora, as pessoas prudentes são as pessoas que entram no processo do fundamento da palavra de Deus e chegam à conclusão da coisa exata. Igual nós estamos dando exemplo de prudência, não. Deus não fala com 2 ou 3 para vigiar, não. Deus fala com todos. É assim ou não é? E aceita, não é esse, não é aquele. Então, isso tem trazido muita. Não é aquecimento espiritual, é esfriamento espiritual, porque de um momento a outro não encontra mais motivos para prosseguir na palavra. Não vai além do pecado escrito, porque quando a pessoa pode colocar muito sentimento, muito Deus me fala, muito Deus me mostrou, e não dá referência bíblica, ele está cometido pelo 3º grau do pecado. Como se chama o grau em terceiro, o pecado em 3º grau? É bom que saibamos. O 3º grau do pecado é quando você já pensou uma vez, repensou outra vez, aí realizou. Aí entra o pecado que é tão grande esse pecado que ele derrubou o querubim lá no céu. E os que vão além do que está escrito também se submetem. É uma realidade nessa palavra, se vocês estão compreendendo. Porque a saúde da igreja está onde? Onde está a saúde da igreja? A saúde está no nosso benefício, dado por Deus pelo Espírito Santo, nossa mentalidade. Amém? Por isso que, quando você vai pregar a fé ela é em primeiro lugar. Você não faz nada para obter um resultado a não ser crer no Filho de Deus. Essa crença não é substituída por nenhum tipo de sacrifício. Quando a igreja de Galácia pensou o contrário, que ela ia fazer para receber, aí veio a repreensão do apóstolo, como ele tinha aprendido de Cristo, o Senhor da glória. Analise bem a boa palavra de Deus. Vamos ver vamos ver exemplo da igreja de Galácia, no capítulo 3 de Gálatas. Abra suas Bíblias, palavra de Deus, Gálatas capítulo 3, um pouquinho mais para frente de Cristo aos Coríntios. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Verso 1 até o verso 4. Depois tem mais exemplos. Gálatas. Texto. Capítulo 3 é Cristo aos Gálatas. E a contramão que a igreja de Galácia entrou por causa de inversão de interpretação, inversão de valores. A palavra diz uma coisa e eles interpretaram outra. Gálatas 3. Abre todas as Bíblias, se quiserem acompanhar. Versículo 1 até o 4. Mas tem tantos exemplos desse livro que serve exemplo para nós. Encontraram? Na minha Bíblia está escrito assim: a lei é importante para salvar, mas o que conduz a Cristo é a fé.
importante para salvar se todos cumprissem todas as regras, que são as 613 regras. Mas quem cumprirá todas, não tem a possibilidade, só Deus. Meu irmão pode fazer a leitura do versículo 1 ou 4. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela criação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Veja bem, hoje não é assim que está. Deus dá tudo de graça para os que eu fiz um compromisso, Deus me deu. A inversão do valor está aí. Agora, para tirar isso da mente de muitos, só se ele for humilde. Para reconhecer que ele não é por barganha, é por investimento. Então, o irmão repete o primeiro versículo até, quando Paulo está chamando a igreja de tipo de feiticeiros. Não precisa nem ler que nós já lemos. Feiticeiros, feiticeiros gálatas. Porque o que é feitiçaria é rebelião contra o artigo fundamental da palavra de Deus. Aí eles fizeram o compromisso com a lei. Porque o que é a lei? A lei é o Moisés morto. E a graça é o Cristo vivo. E a igreja é a esposa do Cristo vivo. É a doutrina do de uma vida a dois. Que é a vida a dois? A vida a dois é um esposo com uma esposa. É o conhecido como casamento monogâmico. Ele é um homem e uma mulher. O casamento monossomânico é um macho com uma fêmea. Então é uma ligação da vida a dois. Agora a igreja aceitou, ela é a igreja que vive em A2. A igreja e Cristo. A igreja, a noiva e Cristo responda. O noivo. Então é a igreja A2. Ela é a esposa. Está no Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, 9. Chama a igreja de esposa, assim por diante. Só que quando a pessoa não tem entendimento sobre a Bíblia, que ela vai fazer um compromisso relacionado na lei de quem? Moisés. Aí passa a vida a três. Entra o adultério espiritual. Por isso que tem isso aí afetou tanto. Não quer dizer todos os ministérios, mas de muitos. Que hoje a pessoa ela se torna autoconfiante. Parece um problema na vida. Ao invés dela orar e confiar, ela já pensa no sacrifício. Agora imagina bem. Vai passando na rua, o carro quase atropela. Ela vai fazer uma campanha para Deus, ou vai tomar logo. Jesus me socorre! Não dá para. Está compreendendo? Porque precisa de ensinamento. Aí a pessoa vive a carne, mas ela está tão enganada que Paulo diz: olha, começaste pelo Espírito e vivesse agora pela carne, porque no significado ele está citando a lei. Que foi o mandamento que Deus deu a Moisés, mas no sentido cerimonial. E aquela cerimônia é como um casamento. Um casamento ele é cerimonial, porque ele não durará para sempre, termina. E a lei também foi cerimonial, ela não durou para sempre, porque antes da lei estava a graça. Depois da lei está a graça. Agora volta para a graça. Aí os feiticeiros fazem isso. Usa o sacrifício do Antigo Testamento.
quero já resumir, já é o horário controlado aqui, mas vamos dar mais um ênfase sobre esse assunto de a pessoa estar misturando a lei com a graça e vivendo na carne, pensando que foi no Espírito. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 7, verso 1 ao 3, depois vamos ler também o 4. A epístola aos Romanos. Isso. Porque, irmãos, quando nós nos tranquilizamos, confiando no Senhor da glória, você não vai preocupar com o dia de amanhã, tanto que chega a ponto de fazer até um compromisso, você não tem certeza se vai cumprir. Esse é o perigo. E quando e se cumprir também, a fé não é fé, a graça não é graça, é obra. Você fez o compromisso, cumpriu aquele propósito, então a graça não é graça, é obra. Mas o benefício da fé, é que você recebe a palavra em forma de revestimento. Vamos aqui para o livro de Romanos 7. 7, versículo 1 ao 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a mim, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo vivido, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está ligada da lei do marido. De sorte que, devendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas outro marido, digno está na lei. E assim, Agora sim. e assim não será adúltera, se for de outro marido. Só um momento. Até o 3 está falando do casamento. Do casamento legítimo, conservado, blindado, como se diz nas frases. Mas o marido morrendo, a esposa está livre para casar com outro. Agora, o marido Moisés morreu, está livre. Versículo 4. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Olha o que está acontecendo hoje, não tem faltado uma vida com 2 maridos, espiritualmente falando. Faz compromisso com as regras de Moisés, mas os lábios confessam a Cristo. Aonde que está a santificação? Está em cena. Parece santificado, mas não. E ainda tem muitos que confirmam isso aí, Paulo, fazer a comparação. Assim como Moisés morreu, agora as pessoas estão livres da lei para seguir o que Deus ressuscitou dos mortos, saber Cristo de outro marido, e aí cita ao pé da letra: se estáis mortos pela lei. Mas como a pessoa não usará regras da lei se ela não tiver conhecimento? Como faz? Está desconhecido. Tem dúvida? É bom aprender ou não precisa? Hã? Agora o profeta velho lá falou, eu não vou mais estender, mas o profeta velho falou, Deus falou para você comer na minha casa. Deus me revelou, mas era mentira. Conhece a história lá, né? Agora olha assim, Deus me revelou para você fazer um propósito, só que é mentira porque senão você vai invalidar a fé. Validou a fé, sai do Espírito, vem para a carne. Se nós lermos aqui Romanos 4, diz a palavra de Deus, olha, bem claro, a explicação, que Paulo está dizendo, que direis, nosso pai Abraão foi justificado. Se ele foi justificado pela lei, tinha de ele vangloriar, eu fiz, e Deus me deu. Quem ninguém faz primeiro, quem faz primeiro é Deus. Jesus chegou a dizer, sem mim, eu vou fazer com Cristo, mas vou fazer segundo o regulamento de Moisés. Também está com 2. 2 não,
é Moisés morto. Moisés morto. Analise bem a palavra de Deus. Eu estou já encerrando, mas é bom ensinamento ou não precisa? Não precisa não, irmãos? Precisamos. Olha a explicação explícita aqui, depois na outra quarta eu ainda permitiu, para mim ainda na outra quarta, diz aqui a palavra de Deus, vamos para o primeiro, né? Que diremos, pois, que ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não em Deus. Romanos 4, primeiro. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a obra. Versículo 3. Mas aquele que não faz, não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Glória a Deus. Deus continua abençoando. Então, não, a barganha, ela cresceu muito. De uma influência religiosa chamada ganância. E isto engana muito as pessoas, pensando que está no espírito e está na carne. Aqui nessa sequência de capítulo 4 de Romanos, dá uma explicação, como a irmã leu também, capítulo 7, que sirva para toda a igreja essa obra de todos nós, a saúde da igreja, a saúde mental da igreja, o revestimento da igreja, a perseverança da igreja na palavra de Deus. Que Deus continue abençoando. Fique de pé, que a igreja sua terra.